Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, já estou com saudade. Hoje eu vou jogar Minecraft. Na primeira lei de Mendel, eu tenho que levar algumas considerações. Mendel diz o seguinte: para cada caráter, olha só, Mendel diz que para cada caráter, ou seja, para cada fator, para cada característica do indivíduo, ela é determinada então por um par de fatores. Peraí. Vamos lá então, vamos recapitular isso aqui então. Quer dizer então que para cada caráter, se eu tenho um caráter, certo? Se eu tenho um caráter, ou seja, uma característica desse indivíduo. Essa característica vamos colocar então sendo o que? A ervilha verde, tá? A ervilha verde. Ela então é determinada então, ela é igual a um par de fatores. Ela é igual a um par de fatores. Meu jovem, esse aqui é o pulo do gato da primeira lei de Mendel, tá? É um par de fatores. E olha só, esses fatores aqui, no caso, para a gente, está sendo representado então como o quê? Como letras. Essas letras são apenas uma versão didática para a gente. No caso da primeira lei de Mendel, como eu estou fazendo um resumo, não estou dando uma aula, estou fazendo um resumo para a gente, tá? Para verde, seria então, no caso, Vzinho, onde ele diz o seguinte: se você divide esses dois aqui no meio, você tem ideia então que uma informação dessa então veio do pai, enquanto que a outra informação dessa veio então da mamãe, certo? Você é 50% do papai, você é 50% então da mamãe, tá? Essas informações aqui do pai, elas vieram então do saudoso espermatozoide cabecita de prego, enquanto que essa outra informação da mamãe veio da bolota então do óvulo. Então, quando você junta esses dois gametas, tá? Você vai gerar então um novo indivíduo. Então, recapitulando, resumo da primeira lei de Mendel é a lei, tá? Dos caracteres adquiridos pelo papai e pela mamãe. Você é 50% papai e mamãe. Determina que uma característica, no caso eu estou colocando a verde, dando esse exemplo aqui, ela é determinada por um par de fatores. Para Mendel, hoje Mendel seria então equivalente, no século 21, equivalente aos genes, tá ok? Seria equivalente então aos genes pra gente. Lembrar que você tem então, paralelo a isso, vamos pegar o mesmo exemplo aqui então no caso, você tem aqui na verdade Vzinho, você tem então a ideia de que Vzinho representa na verdade o que? O genótipo. Você tem aqui na verdade, meu nobre querido aluno, você tem aqui na verdade o genótipo, você tem um genótipo. Agora, se você divide isso aqui no meio, como foi feito ali anteriormente, aqui então, nesse espermatozoide você vai ter Vzinho e nesse óvulo você vai ter Vzinho. Quando o espermatozoide se une então ao óvulo, você vai ter Vzinho, um indivíduo então que irá corresponder à característica verde. Neste caso, nós dizemos então que esse espermatozoide ele carrega então o alelo Vzinho, e a mamãe carrega no óvulo aqui no caso o alelo Vzinho. Então, quando você tem então o alelo Vzinho com o alelo Vzinho, ele vai gerar o genótipo Vzinho. Determinado genótipo então foi herdado pelos pais, que vai ser responsável então por uma característica verde. Muito simples isso aí, tá ok? Então tá gravado aí. Você pode estar vendo isso aqui quantas vezes você então se interessar, beleza? Pausa então para respirar. Voltamos aqui, certo? Então, para a primeira lei de Mendel, você tem então a geração parental, que são então os progenitores, certo? E depois você tem a formação então de F1, isso no experimento de Mendel. Mendel chamou essa geração F1 como a geração então da autofecundação. Galera,
Resumo então da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é conhecida como a lei, tá, da autofecundação, a realização da autofecundação. É a herança dos caracteres adquiridos, que uma característica é determinada por um par de fatores, que esses fatores então são genes herdados pelos gametas, mamãe e papai, certo? Então Mendel então pegou então a geração F1, ou seja, uma geração heterozigoto. E o aluno ele começa a perguntar o que seria então o heterozigoto, porque hétero significa então diferente, enquanto que o prefixo homo significa então igual. Homo igual o quê? Igual alelos. Alelo azão é igual ao alelo azão. Hétero diferente. O alelo azão é diferente do alelo azim. Pronto, só isso. Tá? A única observação que eu posso dar para vocês também é o seguinte, que no cromossomo é onde você então vai encontrar esses alelos, ou seja, tá? É apenas uma situação didática para a gente aqui, mas esses alelos são nada mais, nada menos do que a informação genética para uma determinada característica. Para Mendel, essas características eram a ervilha amarela e a ervilha verde. Para o ser humano, eu posso dizer que a característica é o quê? Ela é ruiva, tem um olho azul, tá? Tem uma pele mais escura. Esse animal tem penas vermelhas, tá? Esse animal tem pelos longos e por aí vai as infinitas então características que a gente pode citar. Essas características então, elas são encontradas então em uma pequena região então no cromossomo chamada então a região de Lucy, tá? Em inglês, mas é o locus, região gênico. É onde encontra as gavetas, onde são armazenadas então os alelos aqui então pra gente, certo? Depois disso aqui então, fazendo então essa autofecundação, você então vai ter uma proporção na geração F2, tá? Essa proporção, você sempre tem que fazer a seguinte pergunta, tá? Quais são os tipos de variação de genótipo que eu vou encontrar? Variação de genótipo? Bom, muito bem. Variação de genótipo, você só vai encontrar genótipo então Vzão, Vzão. Você vai encontrar então genótipo então Vzão, Vzim, heterozigoto. E você vai encontrar o genótipo então Vzim, Vzim. Você só vai encontrar esses tipos então de genótipo. Lembrando que isso apenas é uma nomenclatura, é uma forma didática, mas poderia ser azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão, tá? Zezão, zezão. Mas o importante é que você também entenda uma coisa. Todo indivíduo em homozigose, tá, recessiva é aquele que vai manifestar anomalia, tá? Vai ter algumas exceções, mas isso é no futuro, fugindo já às leis de Mendel aqui, tá bom? E o indivíduo então Vzão, Vzão, ele é o pedigree, ele é o de pura dominância, enquanto que aqui então, como Vzão, Vzim, o heterozigoto, ele é na verdade portador da anomalia, da doença, da recessividade. Então eu posso dizer então que Vzão, Vzão é pura dominância, é o pedigree, enquanto que Vzão, Vzim, ele é o portador da doença, tá? O portador da anomalia. Por que ele é portador? Porque ele carrega consigo a letra minúscula, o Vzim. E Vzim, Vzim é aquele então que vai manifestar então a anomalia. E aí você sabendo disso então, que existem 3 tipos então de genótipo, num determinado cruzamento que seja, você vai se fazer a pergunta seguinte: quantos Vzão, Vzão eu vou encontrar lá? Então eu vou procurar. Opa, achei um Vzão, Vzão aqui, tá? Vzão, Vzim não tem, Vzão, Vzim não tem, Vzão, Vzim, poxa, aqui é Vzim, Vzim. Então Vzão, Vzão, aqui só tem apenas um Vzão, Vzão. Quantos Vzão, Vzim tem? Opa, acabei de ver, tá? Tem 2. Então você tem aqui então 2 Vzão, Vzim. Quantos na verdade Vzim, Vzim você tem aqui? 1. Então se eu perguntasse para você qual é a proporção genotípica para esse cruzamento, a proporção de genótipos para esse cruzamento, então de genótipos para esse cruzamento é de 1 pedigree para 2 portadores para 1 recessivo. A proporção então seria então de 1 para 2 para 1, certo? Neste caso então, tá?
Essa seria a proporção então de genótipos. Porém, eu quero saber agora a proporção de fenótipos. Aí de fenótipos você vai se perguntar: quantas ervilhas amarelas nasceram aqui? Olha, ervilha amarela nasceu na verdade aqui então 3 ervilhas amarelas. Então você coloca então que nasceram 3 ervilhas amarelas. Para quantas verdes? Para uma verde. A primeira lei de Mendel também é conhecida então como a lei que determina então que a proporção seria então algo de torno de 3 para 1, que algo em torno de 3 para 1 é equivalente então a 1, tá? Sobre 1 sobre 4 não, né? A proporção aqui então pra gente não seria essa. A proporção de 1 sobre 4 seria então, na verdade, se estivesse falando apenas de vezão, tá? De vezão. No caso aqui, como é amarela, a proporção então seria então de amarela seria no universo que você teria então 75% das ervilhas, elas estão amarelas, enquanto que 25% então das ervilhas aqui então são verdes. Bem simples isso aqui, tá? Tô tentando aqui fazer de uma forma muito rascunho aqui, que eu não tenho aquele quadrinho lá, aquela canetinha digitalizadora, certo? Aqui então pra gente então são os cromossomos então maternos, foi o que eu falei. Então você tem então a informação então azão, homozigoto, tá? Esse cromossomo aqui verde representa o materno, enquanto que o de azul representa então o paterno. Então aqui todos desses lados aqui de verde, desse cromossomo aqui, certo? São as informações então da mãe. A mamãe então vai dar então um alelo azão, mamãe vai dar um alelo Vzão, mamãe vai dar um alelo Fzinho, certo? É assim que acontece. Hoje em dia, tá? Nós sabemos que um único cromossomo, ele é responsável por várias características, e isso vai ser então cenas do próximo capítulo que a gente também vai estar vendo, tá bom? Mas aqui então é pra gente poder já dar aquela introduzida no conteúdo, tá? Onde a gente pode dizer o seguinte, que as informações então, concluindo, né, tá? Apenas fortificando essa ideia de que as informações então elas são passadas então de pai para filho, de mamãe para pai, 50%, e cada informação então está num devido então cromossomo que foi herdado então pelos pais. Uma informação então de Vzão foi herdada pela mãe, enquanto que uma outra informação então Vzinho foi herdado pelo pai. Então poderíamos dizer então que para essa característica aqui seria a cor do cabelo, essa daqui então seria os olhos, essa daqui então seria os pelos. Então seria mais ou menos isso, várias características sendo expressadas então por um mesmo cromossomo, tá? E esses cromossomos aqui então vão estar unidos. Lembrar que aqui você tem apenas um único cromossomo, certo? E aqui do outro lado você tem apenas um único cromossomo. Quando esses dois aqui vão se unir, certo? Quando esses dois aqui vão se unir, você então vai ter a formação então daquilo que nós conhecemos então como as cromátides irmãs, certo? Isso aqui é uma cromátide irmã, ok? Depois disso, lembrar que a molécula de DNA ela é uma molécula autoduplicadora, então ela vai duplicar, tá? Ela mesmo lá, certo? Então significa dizer então que no futuro você então vai ter isso aqui, certo? Ela vai fazer então a autoduplicação, ok? Vai fazer a autoduplicação, e agora como resultado de tudo isso, você então vai ter isso aqui. Você então vai ter então duas informações aqui, que é o que nós vamos chamar então de cromossomos, tá? Homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos então que estão aos pares, onde possuem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, tá? As mesmas informações, via de regra, tá bom? Claro que no futuro haverão sim, tá? Exceções. Primeiro momento aqui você tem informação de que esse primeiro momento são cromossomos.
No segundo momento, você tem aqui então aqui que as cromátides irmãs. Lembrar que a molécula de DNA ela é autoduplicadora, então vai haver autoduplicação da molécula de DNA, produzindo então uma nova cromátide irmã, certo? E no final então você vai ter então essa seguinte informação aqui, que são os cromossomos homólogos. Lembrar que todo esse processo aqui então ocorre pelos processos então de divisão celular, tá ok? Então isso é muito importante então, a gente entender que todo esse processo aqui está acontecendo então pelo processo então de divisão celular. Por fim aqui nós temos a ideia então do quadro de Punnett, que ele é feito, certo? E o quadro então é para apenas a gente colocar aqui as variações de gametas possíveis dentro de um cruzamento. Isso é muito simples, tá? A mamãe, se ela é azão, azim, significa então dizer que o óvulo, ela pode liberar um óvulo, tá? Ela pode liberar um óvulo com informação de azão, no outro óvulo ela pode liberar então com informação então de azim. O pai é azim, azim. Então o pai libera um espermatozoide azim e o outro espermatozoide então azim. Nós temos aqui genótipos e aqui embaixo nos espermatozoides, nos gametas, nós temos os alelos, certo? Depois então a gente coloca o seguinte: papai em cima, mamãe embaixo, e aí você tem então informações aqui então do pai. Por exemplo, tá? Azão com azim dá o que? Azão, azim. Azão com azim, azão, azim. Azim com azim, azim, azim. Azim com azim, azim e azim, certo? A mesma coisa eu poderia colocar o seguinte: determinado casal, sabendo que o pai é portador para ruivo, tá? E ruivo sendo a característica recessiva, tá? E a mãe também sendo portadora para determinada característica recessiva, qual é a probabilidade então, qual é a chance desse casal ter um filho ruivo, tá? Seria apenas então só nasceu um, então seria um filho no universo de quanto? No universo então de 4 filhos. Você tem aqui então 1, 2, 3, então 4, tá? Um filho no universo de 4. Se isso aqui é a mesma coisa então que trazendo pra gente 25% então de chance, tá? Eu não tô falando aqui nada do que ainda não tenho discutido com vocês, não tem nada de difícil aqui, certo? E para esse outro momento seria isso aqui então, onde a gente vai falar então de genética de população, certo? Mas é bem simples isso aqui. Vou terminar essa primeira introdução aqui do vídeo, tá? Encerro por aqui e a gente continua então no próximo vídeo, tá? Já com genética então de população, ok? Beijo no coração.